Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, nasceu no Rio de Janeiro no dia de 13 de maio de 1881 e ele morreu no dia 1 de novembro de 1922. Ele foi um jornalista, escritor e que publicou romances, sátiras, contos e crônicas e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e periódicas anarquistas do início do século XX. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livros após a sua morte, por meio do esforço de Francisco de Assis Barbosa e seus pesquisadores, levando a ser considerado um dos maiores e importantes escritores brasileiros. Era filho de João Henriques de Lima Barreto, filho de uma antiga escrava e de um madeireiro português, e de Amália Augusta, filha de escrava e agregada à família Pereira de Carvalho. Ao nascer, a família morava na rua Ipiranga, próximo ao Largo do Machado, e seu pai ganhava vida como tipógrafo. Ele aprendeu a profissão no Império Instituto Artístico. Sua mãe foi educada com esmero, e ela sendo professora da primeira e da quarta série. Ela faleceu quando ele tinha apenas 6 anos, e João Henrique trabalhou muito para sustentar os 4 filhos do casal. João Henrique era monarquista, ligado ao Visconde de Ouro Preto, padrinho do futuro escritor. Talvez as lembranças saudosistas do fim do período imperial no Brasil, bem como as remotas lembranças da abolição da escravatura na infância, tenham vindo a exercer uma influência sobre a visão crítica de Lima Barreto sobre o regime republicano. Faleceu aos 41 anos em sua casa, no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro, e foi sepultado no cemitério de São João Batista. Em abril de 1907, Lima Barreto fez suas primeiras contribuições para a revista de grande circulação ao se tornar secretário da Fonfon, a pedido do poeta e jornalista Mário Perdeneiras. Contudo, sua estadia na revista não durou muito, e ao junho do mesmo ano sentiu-se desvalorizado, demitiu-se e em outubro lança uma revista Floreal, da qual foi diretor da principal contribuinte. Em 1911, publicou o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, nas páginas do Jornal do Comércio, pagando do próprio bolso a edição em livro, lançada em dezembro de 1915. Nessa época, tornaram-se mais agudas as crises do alcoolismo e depressão do escritor, o que provocou sua primeira internação no hospício em 1914. 2 anos depois, ele colaborou com a revista ABC, publicando alguns textos em periódicos de viés socialistas. Passando 4 anos da sua primeira internação no Hospital dos Alienados, devido ao alcoolismo, seus problemas de saúde pioraram e Lima Barreto foi aposentado em dezembro de 1918. No ano seguinte, 1919, publicou o romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Os períodos de internação no hospício resultaram na composição de diversos diários e no romance inacabado Cemitério dos Vivos, do qual trechos foram publicados em 1921, mesmo ano em que o autor apresentaria a sua terceira candidatura à Academia Brasileira de Letras. Nas 2 tentativas anteriores, ele foi rejeitado. Com a sua saúde cada vez mais debilitada, Lima Barreto faleceu em um colapso cardíaco no dia do 1º mês de novembro de 1922, aos 41 anos, em sua casa, no bairro de Todos os Santos do Rio de Janeiro. Policarpo Quaresma, mais conhecido como Major Quaresma, comprou o apelido de Major, mesmo não sendo membro das Forças Armadas, pois era admirador do militarismo. Policarpo era um homem respeitado pela vizinhança, mas ao mesmo tempo o estranhava por causa do seu amor pelos livros e pelo patriotismo exagerado. Começou a aprender a tocar violão com seu professor de música, que se chamava Ricardo Coração dos Outros. Além disso, também se dedicava aos estudos da língua tupi-guarani. Policarpo gostava de fazer o seu dia a dia semelhante ao do passado, com vestimentas, costumes, comidas e músicas verdadeiramente brasileiras. Ficou tão encantado com o idioma que chegou a escrever para o ministro em tupi, dizendo que a língua devia se tornar o idioma oficial da nação. Como consequência desse ato, foi internado por 6 meses em um hospício, recebendo a visita apenas de Olga com seu pai. Quando saiu do hospício, Policarpo, juntamente com a sua irmã Adelaide, resolve se mudar para um sítio, que logo nomeia de Sossego. No começo, o major fica com medo de ficar entediado, pois no hospício conversava com seus parceiros e no sítio só havia ele e a irmã e alguns vizinhos que ele nem conhecia.
mas descobre que a terra onde mora é fértil para o plantio e assim começa a plantar, logo criando um museu de produtos naturais do sossego. Até que um dia, o tenente Antônio Dutra, escrivão da coletoria, foi até a casa de Policarpo lhe pedir ajuda para a festa da Conceição. Policarpo, que é contrário à politicagem, nega ajudá-lo. Com isso, todos da região ficam com raiva do major e fazem de tudo para prejudicá-lo. Começam a cobrar taxas e impostos que não eram cobrados antes, pedem para que seja capinado todo ao redor do sítio, entre outros. Com todos esses contratempos, Policarpo começa a desanimar de tudo. Ele até pensou que uma reforma agrária poderia ser a solução, mas não valia a pena, pois seus desejos de mudar o Brasil eram maiores que estes. Assim que Policarpo descobre que está ocorrendo uma revolta na cidade, conversa com o Marechal Floriano e assim é convidado a participar da revolta. Policarpo aceita e é alistado como major. Ricardo, amigo de Policarpo, por se considerar um patriota rebelde, é convocado para a guerra. Ricardo não gostou disso e pediu ajuda a seu amigo, mas o major não podia fazer nada. No decorrer da guerra, Policarpo dá ordens e vai para a troca de tiros e acaba matando um homem. Muito arrependido do que fez, Policarpo resolve se afastar da guerra. A revolta tem seu fim e Policarpo é levado para uma prisão, sem um motivo que justifique. Quaresma não entende o porquê de ser preso, logo ele, tão patriota, teria aquele fim. Sabendo da notícia da prisão, Ricardo tenta salvar o major a todo custo, até que tem a ideia de procurar Olga, e ela aceita ajudá-lo. Ao chegar lá e ouvir que seu padrinho é um traidor e bandido, Olga reflete que é melhor deixá-lo morrer com seu orgulho como um herói.